dessa carta poderosa. Aleluia! Quero agradecer aos nossos irmãos que estão aqui. Glória a Deus. Nossos irmãos que estão na live, sejam todos bem-vindos ao Ministério da Oração e Graça. Eu creio que nós seremos ainda mais abençoados nessa noite pelo poder da palavra de Deus. No capítulo 1 nós falamos sobre os falsos profetas. No capítulo 2, na quarta passada, Paulo vai focar o ensino a Timóteo mais sobre os comportamentos dentro da casa de Deus, principalmente com as mulheres e também com os homens. Agora no capítulo 13 ele vai focar sobre o ministério dos presbíteros e dos diáconos na igreja de Éfeso. É o que nós vamos ver nesse capítulo 2. Vamos direto ao assunto e a gente vai explanando a palavra de Deus. Aqui no mapa é sempre importante a gente se localizar para ver aonde é que nós estamos estudando. Aleluia! É a cidade de Éfeso, aqui na costa da atual Turquia, na Ásia Menor. E hoje eu quero mostrar para você nesse estudo, viajar um pouco no tempo. Eu trouxe um vídeo aqui da época do apóstolo Paulo, que fala um pouco dessa cultura, como era a cultura naquele tempo de Paulo, e como era a cidade de Éfeso também no tempo de Timóteo. A gente vê que realmente essa sociedade era uma sociedade muito rica. Aqui nós temos as ruínas hoje de Éfeso, e agora nós vamos nos localizar numa imagem de 3D, a um panorama de como seria essa cidade poderosa localizada hoje na atual Turquia. A importante cidade localizada na costa oeste, onde fica hoje a atual Turquia. Esse aqui é o portão principal dessa cidade. Era uma cidade muito rica e poderosa. Ao entrarem pelo portão principal da cidade, visitantes de todo o mundo se preparavam com a beleza da rua Acádia, construída em toda a sua extensão com laje e colunas de mármore. Olha o poder dessa cidade, a grandiosidade de tudo isso, onde Paulo mandou Timóteo explanar a palavra de Deus. Aleluia. A rua Acádia levava um dos maiores teatros do mundo antigo. Foi contra tudo isso que Paulo escreveu contra o Império Romano, as filosofias dos gregos, o mundo grego, os escritores, os falsos mestres, os grandes homens intelectuais, foram contra toda essa sociedade que o cristianismo agora chega para combater com a capacidade. Olha aqui esse teatro aqui, a capacidade para 25 mil pessoas. Paulo explanou a palavra de Deus, com certeza que pregando, explanando para um grande público que ouvia aqui hoje, que ouvia a sua pregação e hoje está em ruínas. Olha aqui a biblioteca hoje que é visitada, olha como ela era, e se reunia aqui para assistir teatro, jogos dos gladiadores. Então era uma cidade, uma sociedade em que as mulheres e os homens eram muito poderosos e ricos naquele tempo. Então a gente vê que não era fácil servir a Deus por causa das riquezas que as pessoas tinham, por causa da cultura, né? As reuniões públicas aqui, narrada por Lucas também em Atos 19 e 29. Então não foi fácil para Timóteo, como jovem, que era debilitado, tímido e doente, lutar contra toda essa sociedade do Império Romano, porque os imperadores eram vistos como Deus, a Diana dos Efésios era vista como uma deusa poderosa dessa sociedade que comandava tudo isso aí. Então foi contra tudo isso aí que Paulo escreveu e mandou Timóteo para evangelizar e para formar os obreiros e para formar a igreja de Cristo. Por isso que Paulo passou mais de um ano em Éfeso para fortalecer os irmãos, porque largar a cultura, olha aqui o templo de Artemis, conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então não era fácil você largar a idolatria, a cultura onde você foi ensinado, educado para servir a Jesus. Então foi um preço muito alto e muito forte para a pessoa abandonar tudo aquilo agora e servir um Deus que você não vê. Então é bom a gente viajar no tempo para ver o grau de dificuldade que foi pregar
para aquela cultura, para aquela sociedade daquele tempo. E o mais interessante é que esses grandes homens de Deus que Deus levantou naquele tempo não se importaram com isso. Doaram suas vidas, com toda a perseguição do Império Romano, com toda essa cultura que era contra as coisas de Deus, que não queria saber de Deus, mas mesmo assim eles fizeram a sua parte, propagaram o Evangelho, levantaram as igrejas, ensinaram o povo, e a palavra do Senhor crescia a cada dia, as igrejas vão se espalhando a cada dia. Aqui nós temos as miniaturas da grande deusa Diana ou Artemis, que era adorada, que são a estátua dela com um monte de peito, porque ela era considerada a mãe de todas as pessoas que tinham várias tetas de peito aqui, onde o povo mamava, onde o povo adorava, porque ela era conhecida a mãe de todos. A Diana dos Efésios, ou a Diana dos Artemis para os gregos e Diana para os romanos. Então foi contra tudo isso aí que Paulo escreveu e fortaleceu aquela igreja. As pessoas que iam chegando na igreja de Éfeso tinham que abandonar, largar toda essa cultura agora para servir a Deus. Veja que a mediadora na cidade de Éfeso era Diana considerada. Por isso que Paulo escreve que existe um mediador maior que ela. Existe só um Deus maior que ela, que é o Senhor Jesus Cristo. Deus é uma fonte de amor que envia os seus apóstolos, os seus discípulos para todo mundo. Amém? Então, hoje nós vamos olhar o capítulo 3. Por isso que ele começa, os líderes da igreja, agora que ele vai formar no capítulo 3, que são os presbíteros, são os bispos, são os pastores, que estão ali já com seus ministérios em andamento. E Paulo agora vai chamar Timóteo para se reunir com esses líderes, para fortalecer eles, ensinar eles como é que eles devem se comportar, porque era uma sociedade onde as pessoas cultuavam Diana fortemente. Existia culto pagão ali de orgias sexuais que fazia parte do culto. E agora as pessoas estavam chegando na igreja e queriam trazer muita coisa de lá para dentro da igreja. E Paulo agora vai ensinar, por isso que ele envia Timóteo para fortalecer a igreja, porque tem que separar as coisas do mundo das coisas de Deus. E agora ele vai dizer, olha, para você ser um presbítero de Deus, para você ser um diácono de Deus, tem que ter uma linha, tem que ter uma direção, que é isso. E nós vamos ver, você que quer ser um pastor, você que quer ser um bispo, um presbítero, um diácono, aqui tem algumas credenciais, como é que a gente deve se comportar e como é que a gente deve fazer. Você, aqueles que alcançam, né, ser que é o biscopata, aqueles que querem ser o pastor, aqueles que querem ser um bispo, olha aí, vamos assistir a palavra, vamos ouvir a palavra de Deus e aprender, e a gente vai explanando a palavra. Diz assim, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 2. Paulo dizendo a Timóteo, esta é uma afirmação digna de confiança. Olha, se alguém deseja ser bispo, presbítero em alguma versão, esse bispo também, porque presbítero pode ser também pastor, deseja uma tarefa honrosa. Se alguém, esta é uma tarefa digna de confiança, se alguém deseja ser presbítero, se alguém deseja ser pastor, se alguém deseja ser obreiro, se alguém deseja ser diácono, deseja uma tarefa honrosa, porque vai trabalhar para o reino de Deus. Isso Paulo escrevendo agora para a igreja de Éfeso, e Timóteo tem que ensinar. Timóteo, as pessoas que estão chegando na igreja, assim que elas devem se comportar se elas querem servir a Deus. Paulo está ensinando. Portanto, o presbítero ou bispo deve ter uma vida irrepreensível, abandonar aquela cultura idólatra, aquele culto pagão, largar a orgia, largar a bebedice, largar a idolatria e começar a ter um caráter agora cristão, uma vida espiritual pura diante de Deus. Deve ser marido de uma só mulher, porque na cultura lá grego-romana o cara tinha um monte de mulher, agora os caras estavam chegando na igreja, não, tem que ter só uma porta. Viu como mudou? Bem, a gente sabe que não muda, aqueles que não servem a Deus, tem um monte de diamante, não tem? O cara que não serve a Deus, ele tem a mulher dele, mas ele tem uma monte na rua. Sabe que é assim que funciona no mundo da sociedade.
Mas na igreja não, o cara deve ser marido de uma só mulher para servir a Deus. Como é que ele vai aconselhar uma família se ele tem 2 mulheres, 2 famílias? Não tem como, né? Deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente, ter boa reputação. Deve ser hospitaleiro e apto a ensinar a palavra de Deus. Você que quer ser um pastor, um presbítero, um diácono, está aqui as credenciais que nós temos que seguir. Tem que estudar. Entendeu? Uma vez chegou um amigo meu que pastor, meu regime de 200 reais. Um amigo já até morreu assim, rapaz. Era o Zaqueu, o final do Zaqueu. Pessoa assim humilde, que não conhece, sabe? Ficar por aí, esse negócio de manto de vigília, nunca estudou a palavra de Deus. Só queria saber de manto, esse negócio de movimento, né? Porque a pessoa se acostuma nesse negócio de manto, de movimento, de profecia, por aí, não quer saber mais da palavra, só quer saber daquilo. Não tem base, né? Entendeu? Ele só quer saber daquele negócio, daquele prazer ali, daquele momento. Ele não quer saber mais da palavra. Isso é um grande perigo. A pessoa espiritualizar aquilo ali. É um grande perigo. Que é gostoso a gente estar ali na presença de Deus. Não tem coisa melhor, cara. Não pode ser só aquilo. Tem que ter a palavra, porque a palavra é que sustenta a gente. Aí ele chegou comigo, poxa, eu estou muito bravo. Era muito engraçado, sabe? Porque ele chamou minha rede de um jeito escuro. Mas por que tu quer, Zaqueu? Porque eu vou comprar um negócio aqui para mim. O que tu quer comprar? Vou comprar um negócio aqui, você é pastor por 200 reais. O cara falou, só está 200 reais, vai me mostrar que é pastor. Porque estou me humilhando, estou me perseguindo lá. O cara não tinha entendimento, sabe? Não era que ele estava falando de maldade, porque ele não tinha o entendimento, ele não estudou, ele não buscou o conhecimento. Então nós devemos buscar o conhecimento para a gente servir a Deus, né? Lá no mundo secular, a gente não vai para uma faculdade para se formar para ser um advogado ou um médico. Na casa de Deus é a mesma coisa, tem que estudar para ensinar o povo de Deus. Né? Olha, apto a ensinar, a gente tem que estudar a palavra e ensinar a palavra de Deus. É um reino, trabalhar para o reino de Deus. Não deve beber vinho em excesso, porque a galera no tempo aí do apóstolo Paulo gostava de um vinho, era a bebida, né? O vinho ali com álcool, fermentado, a galera, não viu nos casamentos judaicos que a galera bebia e ficava alegre? Tinha vê isso na Bíblia, né? Então as pessoas bebiam muito vinho naquela época, não tinha cerveja, não tinha uísque, era o vinho a bebida. As pessoas chegavam na igreja, corre, Paulo falou, não, tem que acabar com isso. Tem que acabar porque agora vocês são nova criatura. Não deve beber vinho em excesso, tem que parar. Nem ser violento, antes deve ser amável, pacífico e desapegado ao dinheiro, a ganância pelo dinheiro, né? Deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e que lhe obedeçam. É a regra para ser pastor, para ser bispo, para ser diácono. Tem que ter testemunho, né? Agora vai na casa do crente que é só briga, né? Tem que ter. E olha, a Bíblia ela puxa muito a nossa orelha, porque ela nos educa, né? Ela nos educa, ela nos confronta e nós temos que melhorar cada dia, porque é difícil a gente ser amável, porque a gente briga, é difícil de se pegar dinheiro porque a gente precisa dele, né? É difícil a gente respeitar, é difícil a gente obedecer, mas a gente tem que tentar. A gente não vai ser 100% amável, mas a gente tem que ser. Tem que ser mais de 50%. Pacífico, tem que fazer um pouco para melhorar, não pode ser avarento ao dinheiro. Olha. Pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? É um requisito, né? Para a gente cuidar da obra de Deus, nós temos que cuidar também do nosso lar. A mulher cobra do marido, o marido cobra da mulher. Aquilo que a mulher vê de errado, ela vai lá puxar a orelha do marido e vice-versa. Porque não existe, a gente tem que cobrar um do outro, porque há o crescimento na cobrança. É na cobrança que a gente cresce, não tem outro caminho. Não deve ser recém-convertido para ser visto, nem pastor. O que é que ele quer dizer? O cara chega na igreja, está com um mês ali convertido, 2 meses, aí o cara vai consagrar ele. Ele pode ser o cara mais rico da igreja, tem o mais dinheiro da igreja, mas tem que acontece isso. Às vezes o cara chega com status, com dinheiro, o cara vai dar esse cara aqui de pastor de do dinheiro. O cara já está, olha ali, o pastor que é interesseiro, ele já está aqui, olha. Olha aqui, ele é apegado, o tipo de pastor, a visão dele, ele é apegado ao dinheiro, ele não está nem com a obra de Deus, ele é um mercenário, né? Aí
ser recém-convertido. O convertido ele não pode engravidar da obra de Deus, existe um preparo. Né? Para mim foi 12 anos para me consagrar, depois poderia se tornar orgulhoso. E o diabo faria cair, porque o cara que chegou ali, e já que eu sou consagrado, o cara pensa que ele já está com bombanho e já quer mandar. O cara se torna louco, já quer, sabe, esculhambar os irmãos. Né? É tipo um cara que passou tanto tempo aí fazendo coisa errada, de repente ele conserta o altar dele, aí chega aqui na igreja, é um obreiro nosso, né? Que passou um tempo ele fazendo muita coisa errada, depois ele consertou o altar dele, o pastor deu outro ministério, oportunidade para ele. Aí, rapaz, quando ele pegava o microfone e queria lampar a igreja, não era pedir na manha. Ele estava lá, ele passou um tempo ali fazendo coisa errada. Aí ele chegou, vocês têm que se converter, já querendo pagar a vida de vocês, não. Daqui a pouco ele está no mundo, na Babilônia. Vocês têm que se converter. Ele falava, vão se converter. Então, quer dizer, não pode ser assim, né? O cara que ele tinha, já que ele estava voltando, ele tinha que ir na manha, né? É igual o Gabigol agora. O Gabigol fez tanta besteira que agora ele está no banco. O Tite colocou ele lá, a torcida quer tirar o Gabigol porque ele não deu um bom testemunho. Usou a camisa do Corinthians, está queimada com a torcida e com a galera lá. Agora ele vai ter que passar um processo para ele voltar a ser o Gabigol, né? Não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso, o diabo faria cair. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele, ter testemunho, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do porque o diabo é surdo. O diabo ele só quer uma brecha para envergonhar a gente. Não é verdade? Ele atenta a gente. Olha, eu fui fazer uma entrega um dia desses, sabe? Eu encostei meu carro assim, quando te abre a porta, né? Não é de maldade, não te abre a porta sempre porque no trânsito tu sabe como é, né? Não tá, né? Te abre a porta, vê, só encosta no carro do cara, né? Mas não rala, não faz nada, né? Aí o rapaz, eu abri assim, encostou na mulher, sabe? Ah, rapaz, essa mulher faz ela me mata. Eu vi Satanás na boca dela, nunca me calei, sabe? Fiquei calando, orando em espírito, sabe? Aí depois eu saí de lá, o marido dela veio, ela chamou meu marido dela. O cara, gente boa, olha. O cara, não, esquenta isso aí, não esquenta. Aí se eu fosse bater de boca com ela, eu briguei com ela. Mas não é? Eu fiquei calado para não brigar com ela, porque o diabo é sujo, a gente quer envergonhar a gente. O cara tem que ter muita paciência. Da mesma forma, os diáconos agora, vai falar sobre os diáconos, devem ser respeitáveis e ter integridade. Não deve beber vinho em excesso, mesma regra do presbítero, nem se deve conduzir pela ganância, também pelo dinheiro. Deve ser comprometido com o segredo da fé e viver com consciência limpa. Dormir com o travesseiro, né? Ali, porque a coisa mais bonita do mundo é tu dormir com a consciência limpa, né? O que interessa tu ter um monte de coisa e dormir preocupado? E tem gente aí que tem um monte de coisa, mas não dorme direito, fica preocupado no outro dia, não tem paz. Isso que ela estava falando é interessante sobre a paz, né? Porque a paz não tem preço, né? Porque tem gente que tem muito dinheiro e não tem a paz. Né? E tem gente que tem dinheiro e tem paz, claro. Né? Existe a paz do mundano, a paz porque o cara tem muita coisa material, e acha que ele tem a paz. E tem aquela paz mundana, aquela paz do prazer, mas não é a paz espiritual. A paz espiritual é uma paz sobrenatural, que vai te levar à eternidade. Aquela paz dentro de ti, interna, que Deus que te dá. Então essa paz não tem preço, não tem dinheiro no mundo que pague essa paz dentro de ti. Só é Jesus. A sua palavra que nos limpa. Vai ser rapidinho, vamos seguir. Antes de serem nomeados diáconos, é necessário que se faça uma avaliação cuidadosa. Se forem aprovados, então exerce a função de diáconos, servos, né? No original é escravos. De igual modo, as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém, porque as mulheres elas eram muito ricas lá na cidade de Éfeso. Elas se vestiam, elas eram muito poderosas, vê que era uma sociedade rica. Elas chegavam tudo bonito, toma, aí porque estava a igreja, mano. Aí falou, olha, isso tem de maneira amável, uma vestida decente, sabe? Elas queriam vir como elas estivessem aqui no culto de Diana. Falou, não, bora maneirar mais, sabe? Agora era assim, era horrível, cara. Ostentação, né? Ostentação. É ostentação.
orientação pesada. Ele falou, não, vocês têm que ir de maneira mais, ser mais cuidadosa, não precisa ostentar, querer se aparecer. Não é assim, igreja de Cristo. Entendeu? Não é isso que ele está nos ensinando. Olha, de igual modo as mulheres devem ser respeitadas, não caluniar ninguém, porque rolava muita fofoca, muita intriga, muita briga nessa igreja, entendeu? Muita confusão. E Paulo aqui está tratando sobre tudo isso. E hoje acontece a mesma coisa, né? Acontece a mesma coisa hoje. Deve ter autocontrole, ó, e ser fiéis em tudo que fazem. O diácono deve ser marido de uma só mulher e liderar bem seus filhos e a sua casa. Não princípio lá no presbítero. Aqueles que exercem bem a função de diáconos serão que recompensados com respeito de outros e terão cada vez mais convicção de sua fé em Cristo. Isso aqui é muito interessante. Aqueles que exercerem bem a função de diáconos serão recompensados com respeito de outros e terão cada vez mais a convicção de sua fé em Cristo. Você é recompensado quando você trabalha para Deus. Quando você trabalha por mim. A gente trabalha para Deus. Está chovendo, está caindo pedra, a gente está aqui trabalhando por mim. A gente não olha para as circunstâncias do mundo. Deus prova a gente. Né? Nós estamos aqui porque nós acreditamos que nós trabalhamos para Deus, estamos trabalhando para Deus. Embora espere vê-lo, Paulo querendo ir lá ver Timóteo em breve, escreve essas coisas agora, Timóteo, para que se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Veja que tudo aqui de formando o corpo da igreja, dando direcionamento para que as pessoas viessem se comportar dentro da casa de Deus. Tem que ter respeito, reverência no culto, tudo isso. Não tem que ser bagunçado, decência. Porque aqui a igreja está sendo formada dentro de uma cultura muito pesada de idolatria. As pessoas não conheciam a verdade. Né? Olha, para que se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja de quem? Do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Né? A casa de Deus, a igreja, somos todos nós. Aqui é o templo físico, mas quando a gente se reúne, é a casa de Deus. Nós temos que ter reverência, respeito e discernimento na obra do Senhor. Fazer com zelo, com amor, com responsabilidade. Vamos terminando. Sem dúvida, este é o grande segredo de nossa fé. Cristo foi revelado em corpo humano. Aqui ele está batendo nas doutrinas dos falsos mestres, lá no primeiro capítulo. Por quê? Porque aqui ele está batendo no docetismo que acreditava que Cristo veio somente em espírito, e no gnosticismo também. Aí Paulo está dizendo, negativo. Ele veio como um homem, ele se fez carne. Por isso que ele diz, sem dúvida, este é o grande segredo de nossa fé. Cristo foi revelado em corpo humano, batendo nos falsos mestres que estavam ensinando e corrompendo a igreja. Negativo. Ele se revelou, ele é o verbo, ele veio em carne. Ele é o Cristo revelado, ele é o Mashiach, ele é o Messias. Paulo está dizendo. Olha aí, em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjo, quando ele subiu ao céu, ali em Atos, que você falou, anunciado às nações, crido em todo mundo e levado para o céu em glória em Atos. E ali em frente aos seus apóstolos como testemunho. Vamos ficar de pé. Acabou da palma para Jesus, vamos orar. Glória a Deus. Bate uma palma aí.